Livro O Fruto de Suas Mãos, capítulo 3, parte 1. Respeito. Número 1. Respeito faz a diferença. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios 5, 33. Algumas vezes me pergunto onde a igreja estaria hoje se os homens que estão nela fossem respeitados como deveriam ser por suas esposas. Que poder Deus não derramaria por meio de homens piedosos que fossem respeitados em casa? Estou certa de que a falta de respeito e, em alguns casos, o aberto desrespeito tem refreado muitos homens. Algumas mulheres ficam perplexas com a ordem de respeitar o marido. Elas pensam que o respeito é simplesmente uma emoção e, se elas não o sentem, então não há mais nada que possam fazer. Sim, respeito é um sentimento, mas é também algo que nós escolhemos fazer. A definição de respeito no dicionário demonstra que ele é um verbo. É algo que envolve a ação da nossa parte. Sentir ou demonstrar honra ou estima por. Considerar ou tratar com deferência. Cortesia. Mostrar consideração por. Repare nas palavras honra, estima, deferência e cortesia. Respeito é algo demonstrado pelo modo como tratamos nosso marido. Mesmo se sentirmos isso, não devemos parar aí, mas seguir adiante para demonstrar respeito. E se não o sentimos, ainda somos ordenadas a demonstrar. É frequente que as esposas que desrespeitam o marido são as mesmas que reclamam da falta de liderança que vem neles. Repetindo, é frequente que as esposas que desrespeitam o marido são as mesmas que reclamam da falta de liderança que vem neles. Se elas ao menos pudessem ver a importância de respeitar o esposo, respeito os equipa, encoraja e traz grandes bênçãos para a família inteira. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12, 4. As esposas subestimam o impacto que têm para o bem e para o mal. Quanto mais desrespeitam, mais encontram o que criticar. E logo vai parecer que não há nada de respeitável no sujeito. Elas querem que os maridos sejam cristãos obedientes que exercem liderança piedosa e amorosa, mas se recusam a ser esposas respeitosas. Eu vou começar a respeitá-lo quando ele começar a exercer a liderança espiritual. Mas Deus ordenou que as esposas respeitassem e honrassem o marido sem condicionais. Ele não disse para que respeitassem o marido se... E sabemos que todos os mandamentos de Deus resultam em bênçãos quando são obedecidos. Tenho conversado com mulheres que se sentiam amarguradas por causa das falhas que viam no marido. Também vi algumas das mesmas mulheres arrependidas dos seus pecados e começando a respeitar o marido de uma maneira concreta. O descontentamento desapareceu e elas se tornaram novamente mulheres cristãs, felizes e radiantes. Isso é incrível. A bênção que resulta da simples obediência ao mandamento de Deus é maravilhosa, independentemente de qualquer mudança da parte do marido. Repetindo, a bênção que resulta da simples obediência ao mandamento de Deus é maravilhosa, independente de qualquer mudança da parte do marido. Ao invés de focar nos problemas e falhas do seu marido, olhe para aquilo que você mesma deveria fazer. Tenho visto a transformação em mulheres que começaram a respeitar o marido e não tenho dúvidas de que há grandes bênçãos para o esposo. Deve ser um tremendo alívio voltar para casa e encontrar uma esposa compassiva e encorajadora, ao invés de uma que é crítica, infeliz e preocupada consigo mesma. Quando as esposas se arrependerem de sua desobediência e começarem a obedecer aos mandamentos de Deus para o casamento, o resultado sempre serão bênçãos. Algumas vezes a esposa deve começar a respeitar o seu marido por pura obediência, mesmo que não sinta isso. Mas à medida que obedece a Deus,
ela também começa a ver as coisas de um modo como nunca viu. Ela percebe, digamos, que ele trabalha duro e é um bom provedor para a família. Alguém já disse sabiamente que a obediência faz abrir os olhos. O descontentamento cega as mulheres para as boas qualidades que o marido possui. Quando se cultiva gratidão e respeito pelo marido, a esposa encontra mais e mais coisas a respeitar. Inversamente, sem respeito e obediência, vê-se cada vez menos o que respeitar. Em Robinson Crusoe, Daniel Defoe escreveu: "Todos os nossos descontentamentos acerca daquilo que queremos me pareceram surgir da nossa falta de gratidão por aquilo que temos." Se as esposas simplesmente pudessem ser gratas pelo marido e demonstrar respeito por todas as coisas boas que eles possuem, elas logo parariam de murmurar e reclamar sobre as coisas que não veem neles. A gratidão dissipa o descontentamento e o respeito, a honra edificam o marido. Repetindo, a gratidão dissipa o descontentamento e o respeito e a honra edificam o marido. Mesmo se o marido for incrédulo, 1 Pedro 3:1-2 nos diz que ele pode ser vencido pelo procedimento puro e respeitoso da sua esposa. Em outras palavras, a Bíblia ensina que o comportamento da esposa tem um grande impacto sobre o marido. Não estou tentando tornar isso demasiado simplista, dizendo que se você respeitar o seu marido, todos os problemas irão acabar. Mas, francamente, a maioria deles vai acabar mesmo. Comece por arrepender-se perante Deus. Peça que Ele a capacite e comece a admirar, honrar e respeitar o seu marido. Isso logo crescerá e se tornará uma alegria. Número 2. Carta de respeito. As mulheres são práticas por natureza. Amamos o ensino prático muito mais do que o teórico. Se não podemos aplicar o ensino, então qual a vantagem dele? É por isso que poucas vezes encontro mulheres que estão lendo grandes tomos teológicos, mas as vejo lendo livros práticos sobre casamento e criação de filhos. Este livro aqui é outro exemplo que prova a minha tese. É óbvio que Deus dotou as mulheres com esse estilo mão na massa. Podemos antecipar necessidades. Sabemos instintivamente o que uma criança doente ou assustada precisa, o que uma amiga solitária precisa, o que uma mãe atarefada precisa. Então, quando se trata de criar filhos ou de cuidar de uma casa, a maioria de nós se encontra em nosso elemento. Mas, quando o assunto é respeitar o marido, as mulheres precisam de mais do que simples ensino sobre a realidade de que esse é um mandamento. Precisamos saber como. Como devemos obedecer à ordem de respeitar? Quais as maneiras tangíveis de mostrar respeito por nosso marido? Na sessão anterior, defini respeito como demonstrar honra ou estima por, considerar ou tratar com deferência ou cortesia, mostrar consideração por. Também destaquei que o nosso respeito pode trazer resultados felizes no lar. Agora, para tornar isso prático, irei sugerir algumas coisas que se devem e o que não se devem fazer. Vamos começar com o que não se deve fazer. Tudo o que não deve fazer tem a ver com a língua. Provérbios 14:1 diz: "A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba." Embora eu nunca tenha visto uma mulher literalmente derrubando sua casa, tenho visto mulheres derrubando a casa com a língua. Você quase pode ver a casa dela ruindo quando algumas mulheres falam. E normalmente estão reclamando das falhas do marido. Esposa cristã, nunca menospreze seu marido perante ninguém, nem perante as amigas durante um chá, nem perante seus filhos, nem perante os seus pais e, é claro, nem perante o seu próprio marido. Não partilhe as fraquezas, problemas, erros, pecados, decisões equivocadas ou falhas do seu marido com ninguém. Se o fizer, você o estará desrespeitando. Ele não é perfeito. Todas nós sabemos disso. Mas quando você partilha essas coisas sem sabedoria, 2 resultados sobrevêm. Isso faz com que você desrespeite ainda mais. E isso faz com que quem lhe ouve pense menos do seu marido.
Partilhar seus problemas é totalmente improdutivo, a menos que você esteja falando com alguém que esteja em posição de ajudá-la, por exemplo, o seu pastor. Nunca dê notoriedade aos erros dele. Essa é uma aplicação simples da regra de ouro. Você quer que ele partilhe suas faltas com os amigos do trabalho? É claro que não. Provérbios 31, 11, 12 diz: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 11, 12. Seu marido pode tranquilamente confiar em você. Você está fazendo bem a ele? Uma língua crítica e cortante é destrutiva. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui procede vergonhosamente, é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12, 4. Não queira ser como uma doença, corroendo as forças do seu marido. Quando o marido é abertamente criticado e desrespeitado em sua própria casa, ele pode encontrar meios de gastar cada vez menos tempo dentro dela. Alguns homens entregam-se a mais horas no trabalho porque, pelo menos no escritório, eles são tratados com respeito. Finalmente, alguns podem até entrar em uma relação adúltera porque estão amargurados com a esposa e procurando em outra aquilo que precisam. Isso não é uma justificativa para a rebeldia do marido, pois ele é totalmente responsável perante Deus e por seus próprios pecados. Estou reconhecendo o importante papel que a esposa tem na vida do marido. Ela pode afastá-lo com a sua língua rixosa e ele pode achar mais confortável ficar no canto do eirado do que dentro de casa. O que você deve fazer se encontra em crítica aberta ao seu marido, falando tanto a ele como a outros? Primeiro, devemos admitir que seu desrespeito é pecado contra Deus. Você está violando uma ordem explícita. Arrependa-se de seu pecado perante o Senhor. Peça perdão ao seu marido. Você pode também precisar se arrepender do seu ressentimento para com seu marido e confessar ao Senhor que você tem guardado mágoa dos erros do seu esposo. Você também pode precisar dizer às suas amigas que estava errando e traindo a confiança do seu marido ao partilhar coisas inapropriadas no estudo bíblico, na reunião de oração ou em conversas casuais. Após ter feito alguma limpeza espiritual, você estará pronta a tomar passos concretos para respeitar e edificar o seu marido. E como começar? Você deve comunicar a ele que o respeita. E você precisa dizer por quê. Talvez você deva fazer uma lista de qualidades. O que você aprecia nele? Vamos lá, deve haver alguma coisa. Afinal de contas, você casou com ele. Se for difícil simplesmente dizer ao seu marido que você o respeita, uma carta de respeito é um jeito sábio de começar. As mulheres sabem como escrever cartas de amor, mas uma carta de respeito é coisa totalmente diferente. Liste as coisas que admira nele e certifique-se de incluir as coisas óbvias que você pode não ter dado importância. Ele é um bom provedor? Ele trabalha duro? Ele leva a família à igreja? Ele tem sido fiel para você? Ele é gentil com os pais? Ele é um bom pai? Em muitos lares cristãos, a resposta para muitas dessas questões é sim. Mas e quanto àquela mulher que estiver respondido não a todas essas perguntas? E agora? Se ele está em casa, em frente à televisão, bebendo cerveja o dia inteiro e ignorando a família, então você tem uma árdua tarefa à sua frente, mas ainda se exige que você demonstre respeito por ele. Em casos extremos, você deve simplesmente respeitá-lo em razão da posição na qual Deus o colocou como cabeça da família, mesmo que ele seja um péssimo cabeça. Meu marido chama isso de bater continência para o uniforme. Em outras palavras, mesmo que o homem usando o uniforme esteja fazendo um péssimo trabalho, ele ainda é digno do seu respeito, simplesmente por ser o seu marido. Continuamos no próximo áudio.